Vamos dar continuidade aos trabalhos de hoje com a nossa irmã, Sheila, lendo a mensagem do Evangelho. A Clélia vai ler a mensagem do nosso irmão Cipriano ou da irmã Germana, e a Célia vai fazer a prece da noite de hoje. Posteriormente, nós vamos ter a Jussiara fazendo a palestra e a visualização terapêutica. Que Francisco de Assis e Fabiano de Cristo, mentores espirituais da nossa casa e da nossa causa, abençoe a todos nós aqui presentes dos dois lados da vida. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec, capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da bondade, da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, não mais do que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação destas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir, no seio da humanidade abatida, os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está, assim, marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou a perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele, ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde, mas bem-aventurados que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863, graças a Deus. Do livro Autoajuda por Autoajuda, de Francisco Cipriano e irmã Germana. Lágrimas. Hoje quero lhes falar sobre as lágrimas. As lágrimas são a tradução dos sentimentos. As lágrimas muito podem. A comoção sentida é repousada e o outro se sente tocado e irmanados pelo mesmo motivo, se unem e tornam-se um só. As palavras, quando tocam o coração, fazem com que a emoção deixe os olhos lacrimejantes
e nada mais precisa ser dito. A alma é lavada pelas lágrimas. Um alívio muito grande acontece após uma crise de choro. Não se envergonhem de suas lágrimas. Não disfarcem. Deixem fluir toda essa demonstração de quanto são sensíveis, de quanto são amorosos. As lágrimas servem também para descarregar tensões, para aliviar a raiva. As lágrimas são sempre límpidas, são gotas provenientes do seu interior, do mais fundo dos seus seres. Lágrimas de dor são a forma de demonstrar o quanto estão sofrendo. O choro de uma criança é o alerta para uma situação, do que está ocorrendo. É a sua forma de comunicação, é o primeiro sinal de vida. Uma música, quando identificada com alguém que amamos, com o tempo que passou, com lembranças alegres, com recordações felizes, nos leva a lágrimas. Uma página lida e que nos toca é suficiente para que nossos olhos traduzam através das lágrimas o quanto ela significa para nós. Choramos porque sentimos. Uma emoção muito grande toma conta de nós quando sentimos a presença dos nossos amigos espirituais e sem que saibamos o porquê choramos. A presença de Deus, ao contemplarmos a beleza da natureza, nos induz a pensarmos em toda a sua grandeza. A comoção do momento nos leva a lágrimas. Toda a nossa sensibilidade é traduzida por nossas lágrimas. Comova-nos com o sentimento alheio e tente enxugar as lágrimas de que precisa. A caridade transforma lágrimas em sorriso. A alegria é necessária para levarmos adiante nossa missão. Lágrimas devem ser evitadas e isso se faz quando existe um planejamento de vida, afastando motivos para sofrimento. Não magoem para não provocarem lágrimas amargas, muitas vezes em pessoas que mais amamos. As lágrimas, quaisquer que sejam, são motivos, são bem-vindas, pois elas lavam a nossa alma. Graças a Deus. Então, meus queridos irmãos, chegamos mais uma vez nesse momento em que nos dirigimos ao nosso Mestre Jesus. Mas antes vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e agradecer a esse Pai tão amoroso, agradecer pelo dom da vida, agradecer por estarmos aqui reencarnados, agradecer por mais essa oportunidade de nos melhorarmos, de evoluirmos. E Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos por nos encontrarmos aqui nessa casa. Essa casa que toda semana nos traz as palavras do teu Evangelho. Esse Evangelho que nos ensina, que nos guia, que nos mostra o caminho que precisamos seguir. E que ainda relutamos, e que ainda entendemos errado. Mas essa casa, Mestre, já começa a nos despertar para entendermos que precisamos domar os nossos vícios, domar os nossos impulsos,
entendermos que essas paixões desenfreadas a que nos entregamos são coisas passageiras, que não alimentam e nem engrandecem o nosso espírito. Essa casa que já nos mostra que podemos sentir satisfação e sentimos, Mestre, um bem-estar enorme quando somos úteis, quando nos envolvemos em trabalhos da Tua seara, em trabalhos aonde podemos ajudar um irmão mais necessitado. E esse bem-estar que sentimos já começa a nos despertar que esse é o caminho, que esses vícios que desenvolvemos, que enraizamos em nós, são difíceis agora de nos livrarmos? São, mas nós podemos. Tu nos diz toda semana que nós podemos. E acreditamos, Mestre, acreditamos nas Tuas palavras, acreditamos na Tua incumbência de nos guiarmos de volta ao nosso Pai, de nos guiarmos à meta de sermos espíritos felizes. Te agradecemos por toda essa espiritualidade que nos ajuda, que nos conduz. Te agradecemos, Mestre, do fundo do nosso coração, todas essas oportunidades que nos são dadas. E mais uma vez te pedimos que a Tua luz ilumine o nosso caminho, para que possamos tomar as melhores decisões, as decisões mais acertadas, os atos mais acertados. E que, acima de tudo, Mestre, tenhamos a boa vontade de nos melhorarmos. Senhor, que a Tua paz e o Teu amor esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Boa noite, companheiros. Vamos dar continuidade, né, ao nosso tratamento nessa casa. Esse momento são alguns minutos. Nós temos exatamente 15 minutinhos antes da visualização. Então, vamos lá. Eu fui pega de surpresa, então escolhi aqui um tema do Evangelho. E assim, eu gosto muito de, quando a gente fala do Evangelho de Jesus, eu gosto muito de comentar que ele veio trazer para nós um roteiro, Senhor Jesus, para uma época da nossa vida, lá atrás, né, quando ele veio, que era uma época de muitas dificuldades nas relações familiares. Porque naquela época a humanidade tinha muito pouca informação e maturidade para viver em família. Por incrível que pareça, viver em família é uma coisa moderna. Antigamente não tinha o clã familiar. Antigamente, os casamentos, eles não eram por amor. Eles eram por conta dos interesses financeiros, de títulos e até mesmo para não perder vínculos familiares por conta desses poderes. Não existia o casamento. O casamento por amor é uma coisa muito recente para nós. Então, como não acontecia o casamento por amor, as famílias também tinham as suas dificuldades. Só que dentro do planejamento divino já estava determinado que a humanidade ela precisa avançar no seu processo evolutivo. A lei do progresso é uma das leis de Deus. Então, dentro da panorâmica das leis divinas, esse progresso não tem como deter. Nós podemos até atrasar um pouco,
mas deter não, porque é lei de Deus. E foi pensando nesse progresso, nessa evolução, que o Senhor Jesus se ofereceu para vir à Terra, ter conosco. E ele servir de modelo para aquela nova humanidade. Nova, que eu digo, de renovação de hábitos. Porque os espíritos, nós outros, somos os mesmos. Vamos abrir uma janelinha aqui, que tem uma música do cancioneiro nosso, que é daquele nosso colega, nosso compositor brasileiro, que é conhecido como Maluco Beleza, que diz que nós nascemos há 10 mil anos atrás. Muito mais. Muito mais. Então, só faz sentido a gente pensar no progresso quando a gente vê que esse grupo de espíritos, eles vão, como nós vamos fazendo através de outra lei de Deus, que é a lei da reencarnação, nós vamos fazendo os nossos ajustes e as nossas renovações. Para isso nós nascemos. Nós nascemos para nos ajustarmos uns com os outros e, principalmente, numa escola que é modelo, o lar. O lar é o modelo desse ajuste, porque a gente sai do lar para viver em sociedade. Mas a primeira escola é o lar. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse lar. E quando Jesus esteve conosco, ele trouxe o modelo da gente se reunir em família, porque não tinha isso antes dele. Era muito raro acontecer. Era reunião somente de interesses. E quando ele vem, ele frequenta muito a casa de Pedro. Ele, mais os outros discípulos com ele também. E Pedro era casado, Pedro tinha esposa, Pedro tinha sogra, Pedro tinha filho. Isso não conta, mas os historiadores falam assim para nós. E o que Jesus fazia? Ele convidava os seus discípulos, as famílias dos discípulos, e iam para a casa de Pedro para conversar, sabe sobre o quê? Sobre a família. E ali tem vários livros que falam sobre isso. São lindos os livros, são muito bonitos os livros. E ali eles conversavam sobre o quê? Problemas de relacionamentos. Era queixa em cima de queixas, um falando mal do outro. E ele era, então, o pacificador. Então, ele dizia, naqueles momentos, ele dizia que se alguém quisesse ser respeitado, que devia respeitar. E foi aí que foram nascendo essas regras do bem viver. E foi aí também que nos deixou modelo o Senhor Jesus para uma reunião que nós conhecemos como o Evangelho no Lar. É a reunião de família. Parece que não está na moda agora a família se reunir. Essa peça daqui, como é que chama essa peça aqui? Como é que chama isso aqui? Saiu de moda a mesa. Ninguém mais senta em volta dela para comer, para se olhar um para o outro, para conversar um com o outro. Então, parece que saiu de moda essa mesa. E o Evangelho no Lar, ele tem como função exatamente essa conversa. Tem muitos companheiros nossos que acham que porque a gente usou a palavra evangelho, que é um livro, que obrigatoriamente a gente tem que sentar com a família e ler o evangelho. Eu falei obrigatoriamente. E um dos amigos espirituais, ele fala para nós, vamos fazer o evangelho no lar. Se precisar, ler o evangelho. Se precisar.
Porque essa reunião no lar é exatamente para a gente aparar as nossas arestas um para com os outros, porque um lar é um laboratório de química, onde há muitas explosões. Não é assim? Ou será que é só lá em casa? É um laboratório de química. E tem ali uns elementos que explodem com muita facilidade. E a gente vai ter que saber as dosagens que a gente vai usar quando a gente lidar com aquele material. Então, o evangelho no lar é aquele momento em que um consegue identificar no outro as suas limitações, as suas dificuldades. E é um momento onde a gente vai ter essa presença de Deus dentro de cada um de nós. Mesmo que saia discussão, mas isso seria o ideal. Como foi o modelo Jesus, nós espíritas adotamos nessa reunião. A gente pode usar, sim, o Evangelho do Senhor Jesus. Mas a gente pode usar qualquer outro livro que traga para nós uma mensagem de ética. Ética de quê? Do bem viver. Até um livro de autoajuda serve. Mas o ideal é a gente acompanhar o Evangelho do Senhor Jesus. Existe vantagem da gente fazer esse tipo de reunião? E como? Primeira vantagem, nós estamos na presença dos amigos celestes que trabalham com Jesus. Todas as vezes que a gente abre esse livro aqui, uma cura vai acontecer. Não tenhamos dúvida. Porque esse livro é o livro que nos deixou o médico dos médicos, o mestre dos mestres. Então, nós vamos encontrar respostas para as nossas dificuldades e dúvidas, porque esse é o mestre. Nós vamos encontrar, entre aspas, medicações, porque é um médico que vai falar. E não estamos aqui nos referindo somente às querelas físicas, mas principalmente às doenças dos sentimentos, das emoções, as raivas, as iras, as dificuldades de lidar com o outro que é diferente da gente. Então, queridos companheiros, a motivação de eu ter escolhido esse tema do Evangelho é que nós possamos nos encorajar e fazer o Evangelho da nossa casa, porque a vantagem é muito grande. Nós não podemos imaginar a vantagem agora e a vantagem lá para frente. O Evangelho nos encoraja, o Evangelho nos fortalece, o Evangelho nos protege, o Evangelho nos inspira a colocar o pé no freio. O Evangelho, ele é um farol nas nossas vidas. Os amigos da espiritualidade maior, sabe o que eles falam para nós? Que toda casa que se reúne uma vez na semana para ler o Evangelho do Senhor Jesus, essa casa é vista lá do alto como um grande farol, como um grande hospital, como uma escola de excelência. Então, que nós possamos, sim, nos encorajar. Isso é um convite que a gente trouxe aqui. Se alguém tiver algum interesse, por acaso, eu sou uma das colaboradoras que eu trabalho no CERJ, no Conselho Estadual Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E um dos meus trabalhos lá, eu sou voluntária em levar o Evangelho nas casas das pessoas. Aqui em Jacarepaguá, já levei em várias casas. Então, a gente vai na casa, a gente explica como é o Evangelho, a gente faz esse Evangelho, a gente estimula esse Evangelho, toma um cafezinho também, né? E aí a gente deixa aquela sementinha ali.
que a gente tem certeza que vai frutificar e muito. Então, o Evangelho, ele é, na dimensão da humanidade, ele é um roteiro. Ele é um norte. Ele é uma farmácia. E ele é uma escola também. Alguém aqui faz Evangelho no lar? Oh, que beleza, que bom! Então, podem confirmar o que a gente está aqui conversando, não é? Então, eu tenho a grata satisfação de ter nascido num lar espírita. Então, nós somos muitos irmãos em casa. E aí, quando eu era muito pequena, a mesa era desse tamanho, porque nós éramos 9 filhos. E ainda aí os primos, os colegas, e aí meu pai mandou fazer um adendo de mesa aqui, comprava banco extra. Mas eu era muito guria, muito pequena. Os meus irmãos mais velhos já gostavam da filosofia espírita, da ciência espírita, mas eu não ia aguentar, nem os irmãos menores. Então, o que meu pai fazia? 15 minutos só para nós. Então, aqueles 15 minutos era falado da ética, do respeito na família, da não mentira, da honestidade, da gente assumir as coisas que a gente faz realmente, de formar na gente um senso crítico, da gente dizer, fiz e quero ser corrigido. Depois, mais tarde, a gente começou. Aí a gente saía, tinha a prece, tinha essa conversa, essa leitura para nós, era um livro bem fácil para a gente saía e os grandes, os meus irmãos maiores com meus primos e os meus pais ficavam ali estudando o Espiritismo, que é uma ciência. O Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia com consequências religiosas. Então, queridos companheiros, então o que aconteceu? Cada um foi casando, cada um foi levando seus evangelhos para as suas casas. Os meus pais se foram embora, mas nós ainda, os irmãos, uma vez no mês, nós ainda nos reunimos na antiga casa do meu pai para ter essa conversa em família. Então, queridos companheiros, é um convite que a gente traz aqui nessa noite para que tenham a coragem de se planejarem. E se precisarem de alguma orientação, eu me disponho. Mesmo que seja uma coisa muito singela, mas vale a pena. E a gente pode fazer sozinha. Isso. Às vezes a família tem 5 pessoas. A gente abre. Nós já estamos agora aqui fazendo. Eu vou fazer o meu evangelho. Eu não quero, mas eu quero. Um dia ele vai chegar. Um dia ele vai chegar. Só para a gente acabar a nossa conversa, eu tenho uma irmã que o marido dela era militar, o colega dela, né, que tinha o marido do colega, era militar. E ela fazia também sozinha. E ele nunca queria, porque aquilo era um absurdo, tal. E ela falou, não faz mal, então eu faço. Aí as crianças também, depois começaram a frequentar com ela. Aí um dia ela foi viajar, ela foi visitar a mãe, que morava numa outra cidade, e ele ficou em casa sozinho. E, de repente, entre aspas, a sensibilidade mediúnica dele começa a aflorar. E ele não sabia o que era aquilo. O que é uma sensibilidade mediúnica? A gente começa a ter percepções extrasensoriais. A gente escuta, a gente pode ver, a gente pode perceber. E ele está no quarto, em cima, na quarto do casal, e ele percebe barulhos embaixo, na casa. E aí, quando ele resolve, vai ver, era um militar, diz ele que tinha pego até a arma para descer. Quando ele começa a descer, ele percebe uma luz de lanterna na casa. E aí ele fica com medo. E aí começa a fazer barulho
E ele sobe correndo. Quando ele vai entrar no quarto, tem uma outra luz que vem do quarto para cá. E aí? O que é que ele faz? Tinha a luz embaixo, tinha a luz em cima. Ele aí senta na escada e começa a gritar: meu Deus! Meu Deus! De medo, né? Estava com medo ele. Meu Deus! E aí a mediunidade dele aflora e ele escuta dentro da acústica dele: você não foi por bem, então você vai por mal. Vai estudar essa ciência, porque você precisa ser útil à humanidade. Só para a gente terminar. Não precisa ninguém ter medo aqui, que não vai ler luz na casa de ninguém, tá?